Bom, então começando agora o terceiro vídeo da série sobre 2020. A gente já explicou um pouco sobre o que significa esse evento, por que é uma grande conjunção, quais são os planetas envolvidos, as datas, o que significa esse evento todo em termos mitológicos. Então agora nesse vídeo eu vou focar em traduzir todo esse astrologuês para a vida de cada um. Quais são os países do mundo que vão ser mais afetados, o que isso significa para o Brasil e para cada um individualmente, quem vai sentir mais, quem vai sentir menos, como que a gente sabe. Então, começando pelo mundo, quais países que vão sentir mais? A gente já tá vendo aí nos Estados Unidos acontecendo todos esses movimentos em relação ao Irã, o próprio movimento do impeachment do Trump, tudo isso óbvio que já é uma indicação de que os Estados Unidos é um dos países mais afetados por todo esse contexto astrológico de 2020. Lembrando que a gente está falando de uma grande conjunção de planetas geracionais, então é claro que tudo o que vai estar acontecendo no céu em 2020 é um marco de grandes mudanças a nível coletivo, político, econômico e social, a nível global, de fato. Mas quem vão ser os atores mais afetados e que vão estar com mais agência no meio de todos esses processos? Com certeza esses países que estão sendo mais afetados por essa conjunção, seja porque no mapa natal desses países a grande conjunção está tocando de uma maneira muito íntima, seja também pela astrocartografia desses eventos que indica quais lugares no mundo vão estar sendo mais afetados por toda essa conjunção. Bom, então os Estados Unidos, né, é um desses países, claro, por ênfase cardinal. A gente tem que lembrar que agora vai estar acontecendo o aniversário de 12 anos da crise do dólar em setembro, ou seja, é o retorno de Júpiter da crise do dólar. Então, com certeza, todo o contexto econômico que vier à tona em 2020 tem conexão com esse momento também, tá? Lá de 2008. Além da radicalização neoliberal que aconteceu no início dos anos 80, 81, 82, que tem total conexão com esse momento de agora também. Além dos Estados Unidos, Argentina, China, Brasil, Coreias e Síria. Também Índia, Paquistão, Venezuela e Israel são os países que astrologicamente a gente vê que vão ser bastante afetados, tá? Bom, então agora falando sobre o Brasil. O Brasil tem 3 mapas natais. Um mapa que é da invasão colonizadora de Portugal, o mapa do descobrimento. O segundo é o mapa da proclamação da República e o terceiro é o mapa da independência. Nesses 3 mapas, o Brasil é atingido bem fortemente por essa conjunção, grande conjunção em Capricórnio. Então a gente já vê por isso, né, que de fato o Brasil já seria um dos países bastante atingidos. Bom, usando o mapa da independência, a conjunção, a grande conjunção em Capricórnio de 2020 atinge a casa 12 do Brasil. Eu vou colocar aqui na tela a imagem do mapa do Brasil, do mapa da independência, com os trânsitos da grande conjunção de Capricórnio para a gente conseguir visualizar isso de uma maneira um pouco mais clara. No simpósio do Sinarge, a palestra que eu assisti sobre a temática do Brasil no meio desse contexto todo foi a palestra do Rui Sá, que é um astrólogo bastante especializado no Brasil. Então também tem alguns livros dele, eu vou deixar aqui na tela para quem tiver mais interesse de pesquisar, estudar esse assunto. E a palestra do Rui Sá foi toda voltada para entender o que significa Casa 12 nesse contexto político e pensar como que isso poderia afetar o Brasil, o que a gente poderia esperar desses próximos meses. Lembrando que, além da conjunção acontecendo na Casa 12, Urano, que no céu agora nesse momento está em Touro, está transitando pelo Saturno natal do Brasil ao longo de todo o ano. Então, isso dá mais ênfase ainda para todos esses problemas que estão ocorrendo na casa 12 do mapa brasileiro. Por quê? Porque Saturno rege Capricórnio, rege a casa 12 do Brasil. Então, tendo Urano ali passando pelo Saturno natal, já é um indicador de instabilidade no país. Então, realmente, tem uma dominância saturnina nas 3 conjunções para o Brasil, é algo muito forte e algo de muito decisivo tende a acontecer. Quais são os temas da casa 12, né? A casa 12, ela fala um pouco sobre isolamento. Então, a gente pensa num contexto macro, quais são os ambientes que falam um pouco de isolamento. Crime e encarceramento pode ser uma temática, então, que venha a gerar problemas aí no Brasil em 2020. É um dos eixos da campanha do Bolsonaro e é um problema que se arrasta no país há décadas, né? A gente tem uma população carcerária
imensa e estão ocorrendo rebeliões todo início de ano, além da rivalidade que existe entre facções em territórios ainda não consolidados, principalmente no Nordeste. Então, o governo não fazendo nada pode sim, de fato, haver uma grande crise nos presídios que tenha respingo nas ruas. O que a gente faz aqui é mais um exercício de prospecção, né? Quais são os espaços que têm a ver com a Casa 12 e que podem vir a se tornar problemáticos em 2020? O fato é, alguma coisa vai acontecer. Além disso, o Rui Sá também falou sobre os temas de assistência social e pauperização, que é uma temática de Casa 12, e a gente tem uma política muito clara de pauperização em jogo agora no Brasil, de tornar realmente a população mais pobre, a quantidade de pessoas vivendo com menos de um salário mínimo só cresce. Toda essa questão tem muito a ver com Casa 12 também, pode surgir alguma crise desse contexto, tá? Hospitais e doenças crônicas, querendo ou não, o hospital também é um lugar que pode gerar esse isolamento, um aprisionamento numa determinada circunstância, então também foi um local levantado como possibilidade na palestra do Rui. E, por fim, a política em geral, com um clima muito forte de complô, boataria, vazamento, reversão de alianças, isso o ano inteiro. Então, tomar cuidado com boataria, com essas coisas, não se deixar levar, porque isso vai estar muito presente. Então, para fechar esse capítulo sobre Brasil, a gente deve lembrar que a gente tem um governo atual que foi eleito e é composto de muitos grupos, né? Muitos grupos distintos e que tem uma via crucis em comum, que é a política neoliberal e também o apoio aos Estados Unidos, o alinhamento aos Estados Unidos. Mas as divergências existem e são muitas. E para uma parte desse governo, especialmente o núcleo da família Bolsonaro, o sistema democrático é um sistema muito demorado para resolver os problemas, para fazer as coisas. Então seria um sonho ter um estado de exceção para poder governar por decreto e passar tudo o que se gostaria. Alguns analistas, alguns cientistas políticos acreditam que esse projeto está devagar se avançando. Outros não acreditam porque não veem as Forças Armadas dando apoio a isso. Ainda, né? Essa é a grande questão, porque enquanto não há algo que seja visto como emergência nacional, não há esse apoio. Mas se por acaso estoura algum problema, alguma crise, né, um movimento anárquico ocorrendo por alguma dessas temáticas de Casa 12 que eu citei, pode sim se gerar esse clima de instabilidade política nas ruas, principalmente, e gerar esse contexto que, por enquanto, ainda não se tem, né, de apoio das Forças Armadas a um estado de exceção, enfim. E tudo que esse governo deseja, esse núcleo do governo Bolsonaro deseja é isso, né, mesmo que seja um período determinado, sei lá, 6 meses de fechamento de Congresso, tudo que eles desejam. Então vamos observar e ver o que vai acontecer no país. Mas com certeza o contexto é de acirramento, de endurecimento, tanto para 2020 com continuação para 2021. Tá? Falando agora num contexto individual, né, mas tá aí pra mim, o que isso significa? Eu vou ser afetado? Eu vou sentir? Como é que vai ser? Pela astrologia, sempre que a gente quer entender como que um evento no céu vai tocar a gente, mobilizar a gente pessoalmente, o que a gente faz é a leitura dos trânsitos, né, que astrólogos podem fazer, assim como a leitura do mapa natal. Mas vou falar aqui em termos gerais para cada um poder ter uma ideia. Então, quem vai sentir mais na pele? Quem tiver marcas nos signos cardinais no seu mapa natal entre os graus 22 e 30, ok? Quem são os signos cardinais? Capricórnio, Câncer, Áries e Libra. Então, uma vez calculado o seu mapa natal, você vai lá olhar se você tem algum planeta ou alguma casa cortando entre os graus 22 e 30 desses 4 signos. Nessas áreas da sua vida é que você vai sentir. Se você tiver muitos planetas pessoais, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, você vai sentir num lugar mais essencial. Nem para todo mundo vai ser assim. Quem também tiver uma tensão natal entre Saturno e Plutão no seu mapa, vai acabar sentindo por ressonância. O que isso significa? Se você tiver no seu mapa, mesmo que você não tenha nada nos signos cardinais, enfim, mas se você tem lá Saturno e Plutão opostos, Saturno e Plutão fazendo uma quadratura ou Saturno e Plutão conjuntos no seu mapa natal, você vai sentir por ressonância esse contexto também. Falando em gerações, né, quem deve sentir mais? A geração de 81, 82 e 83, os nascidos nesses 3 anos, tem Saturno e Plutão em Libra
nesses últimos graus, tá? Então vai sentir também. E também a geração nascida em 93, 94, 95 até 96, que é a minha geração, é a geração que tem Urano e Netuno conjuntos em Capricórnio. Toda a nossa geração tem esses dois conjuntos em Capricórnio bem no finalzinho de Capricórnio, onde está ocorrendo a conjunção agora. E aí tem que ver em qual área do seu mapa isso está acontecendo. Então, o mapa de trânsitos, o mapa da revolução solar do seu aniversário até o próximo aniversário, e isso vai se estudar nos trânsitos e na revolução solar de cada um, em que área que cada um vai sentir a potência dessa crise social enquanto uma potência pessoal. De qualquer forma, a fatura das nossas ações pessoais chega, então para cada um vai chegar de uma maneira específica. Bom, então é isso. Esse foi o terceiro vídeo sobre a série de 2020. Eu vou fazer mais um vídeo pequenininho, só concluindo, fazendo uma grande amarração de tudo que foi dito nesses 3 vídeos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me diz o que achou. No próximo vídeo eu vou estar fazendo a finalização, a cereja do bolo, a conclusão dessa série de 2020. Até o próximo vídeo.